Como nós pudemos cantar belamente, o Senhor Jeová é nosso amigo, é aquele que sabe o que podemos fazer, Ele é aquele amigo que nos ajuda em dificuldades também. E em nossa reunião nós vamos ter a oportunidade de observar características de Jeová que impactam-nos pessoalmente. Vamos notar que Jeová é um Deus razoável e compassivo com cada um de nós. Ele sabe o que podemos fazer e com isso nos trata de maneira amorosa. E nós vamos observar também como nós queremos imitar a Jeová, especialmente nos tratos que temos lá em casa, com nossos familiares. Um outro ponto que nós vamos observar hoje diz respeito a: será que sabemos os nossos limites? Sim. Como ter essa consciência, ou seja, saber aquilo que podemos fazer, vai nos ajudar a ser produtivos e também a continuarmos alegres no trabalho para Jeová. Mas esses são apenas alguns pontos altos. Nós vamos ter muito mais informação em sentido espiritual que certamente nos fortalecerá. Vamos então iniciar a nossa reunião na sessão Tesouros da Palavra de Deus. Ouviremos agora um discurso que será proferido pelo irmão Peterson Evandro Rosa. O irmão Peterson vai abordar o seguinte tema: Ele se lembra de que somos pó. Pensem nas seguintes perguntas. Será que eu me considero ser uma pessoa razoável? Será que as pessoas ao meu redor, quando elas me enxergam, elas me veem como uma pessoa razoável? Ou será que talvez elas me olham como uma pessoa talvez um pouco rígida, teimosa, ou até mesmo com um pouco de orgulho? Será que eu insisto apenas nas coisas que são de meu interesse? Ou será que eu dou atenção à opinião das outras pessoas e, dependendo do que seja, eu posso me adaptar à opinião dessas pessoas? Realmente são perguntas de autorreflexão que é interessante nós nos fazermos. Quando nós pesquisamos o significado de ser uma pessoa razoável, nós entendemos que isso envolve algumas qualidades. Podemos citar como, por exemplo, ter bom senso, ser justo, sensato, ponderado, moderado e muitas outras coisas. Uma coisa que é muito interessante, que nós cristãos, como Testemunho de Jeová, nós sabemos que existe uma pessoa que ela é 100% razoável. Ela tem todas essas qualidades e muito mais. Estamos falando de Jeová. Inclusive aqui no Salmo 103:8, que eu convido os irmãos, fala algumas qualidades de Jeová. Vamos ver? Salmo 103:8. Que nos diz assim: Jeová é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal. Nota que aí no versículo tem uma nota que vem trazendo algumas outras qualidades. Aqui fala que Jeová é benevolente, que ele é vagaroso em irar-se, que ele é bondoso. E nós sabemos que, além disso, ele também tem muitas outras qualidades. Com toda certeza, e com toda essa prova, a gente sabe que Jeová ele é totalmente razoável. A Bíblia nos dá diversos exemplos do passado onde Jeová ele foi razoável com o seu povo. Podemos usar como exemplo, na época dos israelitas, no momento onde eles tinham que oferecer, dar algumas ofertas a Jeová pelo seu pecado, e Jeová ele não exigia dos israelitas a mesma oferta dos ricos e para os pobres, pois ele entendia as circunstâncias de cada um. Podemos ver isso, que eu convido também os irmãos a lerem aqui, em Levítico, capítulo 5, o 7 e o 11. Levítico 5, 7 diz: Mas se ele não tiver recursos para trazer uma ovelha, terá de trazer a Jeová 2 rolas ou 2 pombos novos como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Uma ave como oferta pelo pecado e outra como oferta queimada. Agora o 11. Se ele não tiver recursos para oferecer 2 rolas ou 2 pombos novos, terá que trazer como oferta pelo seu pecado a 10ª parte de uma efa de farinha fina como oferta pelo pecado. Não deve lhe acrescentar azeite, nem colocar o líbano sobre ela, pois é uma oferta pelo pecado.
Notem que aqui no versículo 7, que diz que se por acaso uma pessoa não tivesse condição de dar uma ovelha como oferta, ele teria a opção de dar 2 aves. Aqui deu o exemplo de 2 rolas ou 2 pombos. E mesmo assim, se por acaso a pessoa não tivesse condição de dar essas 2 aves, aqui no versículo 11, fala que ele teria que levar como oferta pelo seu pecado a 10ª parte de uma efa de farinha fina. Só a nível de curiosidade, uma 10ª parte de uma efa de farinha fina equivale a mais ou menos 8, 9 xícaras de farinha. Agora vamos dar uma olhada na nossa visão. Se a gente colocar as 2 ofertas, de um lado a farinha, do outro lado a oferta de animais. Na nossa visão imperfeita, é claro que a farinha ela terá menor valor, mas não é o caso de Jeová. O Jeová, ele dava total valor pela oferta porque ele entendia as circunstâncias do seu povo. Então, realmente, Jeová, ele dava um exemplo muito grande de razoabilidade. Jeová ser uma pessoa razoável é bom e muito importante para nós hoje. Devemos lembrar que nós erramos, somos imperfeitos. E se caso Jeová ele não fosse razoável conosco hoje em dia, não tem nem como dizer o que seria de nós hoje. É claro que se a gente comete algum erro hoje em dia contra Jeová, nós teremos que lidar com as consequências, isso é fato. Mas podemos ter certeza que Jeová nunca vai desistir de nós, se nós também não desistirmos de Jeová. Podemos ter essa comprovação, conforme diz aqui o Salmo 103, 9 e 10. Vamos ver? Salmo 103, 9 e 10. Nos diz assim: não nos repreende sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui o que merecemos pelos nossos erros. Devemos também nos lembrar de exemplos do passado, onde alguns servos de Jeová acabaram errando com ele, mas se arrependeram. Podemos citar como exemplo aqui o caso de Sansão. A gente sabe que Sansão ele errou gravemente com Jeová, envolvendo ali Dalila. E Sansão ele teve as consequências do seu erro. Porém, Sansão ele demonstrou um profundo arrependimento pelo seu erro, que ele não desistiu de Jeová e Jeová também não desistiu dele. Inclusive, nós conseguimos notar que lá em Hebreus capítulo 11, lá fala que Sansão ele é um homem que demonstrou muita fé a Jeová. Realmente é muito bom saber que mesmo com nossos erros, nós podemos continuar a ser úteis a Jeová. Basta a gente nos arrepender de coração e não desistir de Jeová, que dessa maneira Jeová também não irá desistir de nós. É claro que com toda essa bondade maravilhosa que Jeová tem em suas qualidades, nós devemos seguir o exemplo dele. Os irmãos se lembram no começo do discurso as perguntas que foi feita? Devemos estar todos cientes. Do mesmo modo que Jeová é razoável conosco, todos nós devemos ser razoáveis com todos, principalmente com membros da nossa família. Nós temos uma imagem agora como exemplo, que é muito interessante, que ela fala exatamente sobre isso. Aí na imagem a gente vê uma questão de um casal, né? Eles estão conversando. Como que será que está a situação deles? Será que eles estão discutindo, irado, mostrando raiva, um apontando o dedo no outro? Não, muito pelo contrário. A gente consegue ver que ali está tendo uma conversa harmoniosa, pacífica, onde demonstra amor. Inclusive a gente consegue ver que até mesmo a esposa está ali segurando o braço do marido, talvez para acalmá-lo. Ou seja, eles estão usando o exemplo de Jeová, eles estão sendo razoáveis. Então, do mesmo modo como exemplo, nós devemos ser razoáveis com todos e também com os membros da nossa família. Essa razoabilidade de Jeová é tão boa que até mesmo Jeová ele não espera de nós nada do que aquilo que nós não conseguimos entregar a Ele. Sempre lembre-se, Jeová, ele é um ser razoável, ele entende as nossas limitações. Talvez pode acontecer que em algum certo momento, talvez tenhamos um sentimento de inutilidade a Jeová, por talvez não conseguir servir Jeová mais do que nós queremos no dia a dia, ou talvez simplesmente por não termos algum tipo de privilégio na congregação. Se por acaso isso acontecer com você, lembre-se que apenas pelo motivo de você se esforçar, já mostra que você valoriza muito a Jeová. Jeová enxerga isso e ele valoriza isso em você. Fica até mesmo com uma questão de incentivo, que caso você queira servir mais a Jeová ou alcançar algum certo tipo de privilégio na congregação, inicialmente vocês podem escolher aquilo que seja fácil alcançar a um curto prazo. Você deve entender que um privilégio, um alvo, ele leva tempo, ele leva esforço. Então, por isso devemos ser equilibrados e lembrar que Jeová ele não exige nada do que não conseguimos alcançar. É claro que ser equilibrado nesse sentido não significa fazer menos a Jeová apenas para poupar o nosso tempo. Devemos fazer o máximo de acordo com as nossas condições. E se dermos a Jeová o nosso melhor de acordo com as nossas condições, com toda certeza, nós deixaremos Jeová muito feliz conosco. Para todos nós,
É muito consolador saber que Jeová, se ele sendo razoável de maneira geral, ele aceita a nossa adoração quando damos o melhor, de acordo com as nossas condições. Então, irmãos, de tudo que foi falado nesse discurso, lembre-se sempre dos pontos principais. O primeiro, que Jeová ele é um ser razoável. O segundo, ele não desiste de nós. Mesmo se errarmos contra ele, basta nos arrependermos. E terceiro, ele não espera de nós mais do que realmente podemos entregar a ele. Lembre-se também desse último texto que vamos ler aqui, que é o Salmo 103, 14. Salmo 103, 14, que diz: pois ele, Jeová, sabe bem como somos formados. Lembra-se de que somos pó. Agradecemos ao irmão Peterson pela apresentação que nos fez. Dando sequência à nossa reunião, iremos agora extrair as joias espirituais do trecho bíblico envolvendo os Salmos 103 e 104. E quem vai conduzir essa parte para nós é o irmão Danilo Silva. Para essa parte, nós vamos começar lendo o texto de Salmo 104, versículo 24. Quem gostaria de ler? O irmão Márcio aqui na frente. Quantas são as tuas obras, ó Jeová? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos teus trabalhos. Obrigado, Márcio. Agora a pergunta: o que esse texto nos ensina sobre a criatividade de Jeová? O irmão Lucas. Esse texto nos ensina que a criatividade de Jeová não tem limite. Tanto que os cientistas opinam que há mais de 1 milhão de coisas vivas, mas todo dia se descobre coisas novas, né? Basta nós pegarmos, todo dia se descobre uma espécie nova de répteis, uma espécie nova de peixe, de ave, e assim por diante. Então não tem limite a criatividade. Nós vivemos muito pouco tempo para descobrir a quantidade de coisas criativas de Jeová. Ok, obrigado, irmão Lucas. Irmão Lucas Rafael. Então, as pesquisas mostram que existem cerca de 8,7 milhões de espécies e cada espécie existem milhares de indivíduos, né? Então, a gente vê como Jeová realmente existe, né? Algumas pessoas acabam se contestando com questão à evolução e os demais, mas Jeová foi tão criativo que ele deu essa biodiversidade enorme, uma vasta gama de espécies animais, vasta gama de plantas, né? Então, será que realmente isso foi obra da evolução ou teve um criador, né? Então, nós podemos ter certeza de que Jeová é um Deus hábil que fez tudo com os mínimos detalhes possíveis. Exatamente. Obrigado. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? A irmã Giovana, aqui na frente. Gostei muito do Salmo 103, 12, pois ele é de muito consolo. Ali nos lembra que quando Deus nos perdoa, Ele lança os nossos pecados para bem longe de nós. Ele não tenta nos acusar ou nos punir por nos lembrar vez após vez de nossos pecados. Ok, obrigado, irmã. A irmã Rosângela, aqui à frente. O Salmo 104, 31, ao refletir sobre como nossas ações podem alegrar Jeová por nos esforçarmos para fazer a sua vontade e transmitir as suas qualidades, podemos ajudar Jeová a se alegrar com a nossa atitude e a criação dele, levando a gente como a maior criação dele, nós seres humanos. Ok, obrigado também pelo seu comentário. O irmão Paulo. No Salmo 103:1, nós vemos que Davi amava tanto a Jeová que queria que todo o seu ser louvasse a Jeová e o glorificasse.
Isso nos faz entender que Davi estaria disposto a fazer de tudo para agradar a Jeová. E é o que nós também devemos fazer. Devemos nos dedicar inteiramente a Jeová e servi-lo de toda a alma, como Davi fez. Ok, obrigado, irmão. A irmã Amanda. No Salmo 104:1, Davi diz que eu louve a Jeová. E certa obra de referência diz que essa forma de louvor de Davi indica uma forte afeição, bem como um senso de gratidão. Ou seja, com profundo amor e gratidão, Davi louvava a Jeová. Então, Davi se concentrou na sua forma de adoração, meditando na criação de Deus, nos seus atos de bondade. Em nenhum momento, Davi procurou comparar a sua adoração com a de outros e nem permitiu que as ações de outros enfraquecessem a sua amizade com Jeová. Assim, aprendi que, como Davi, devo me concentrar no meu louvor a Jeová e não permitir que nada me afaste do amor de Deus. Que é, irmão, obrigado. Vamos chamar no Zoom o irmão Levi com a Mara Machado? O que eu vi é que Jeová não deseja apenas que vivemos, mas também que tenhamos prazer na vida. É o que mostra o Salmo 104, 14 e 15. Pois, além de nos fazer o solo, fazer coisas que nos agradam e são boas para nós, ele vai além disso, que ele realmente é necessário dar para sustentar a vida, mas também para aumentar essa alegria. Ok, irmã Mara, obrigado pela sua participação. A irmã Janete. No Salmo 103:3, o salmista ele disse que Jeová perdoa os erros e cura todas as doenças. Sabemos hoje que todos os servos de Jeová no mundo sofrem com algum tipo de doença, mas nós temos assim uma base para ter esperança e prova abundante de que por meio do ressuscitado Jesus Cristo e por meio do reino de Deus, a humanidade ela vai receber não apenas tratamento temporário das doenças, mas sim o livramento permanente do pecado, das doenças, da morte que nós herdamos por Adão. E por isso todo louvor cabe a Jeová que nos enviou então o seu Filho. Ok, obrigado, irmão. Irmão Geraldo. Então, como diz o Salmo 104:11, as zebras saciam regularmente a sede. Por isso é raro encontrá-las a mais de 8 quilômetros da água. Daí ela acrescentou, né? Nós também temos de saciar regularmente nossa sede espiritual, ficando perto da congregação, estudando a Bíblia e assistindo às reuniões. Obrigado, irmão Geraldo. A irmã Luciene. Eu gostei muito do Salmo 103:4, que fala que Jeová resgata a sua vida da cova. Há momentos na nossa vida que é como a gente estivesse numa cova, numa sepultura, passando por períodos de perdas, depressão, ansiedade. Então, Jeová, ele não apenas resgata a gente dessa situação, mas ele nos provê ajuda por meio da sua organização visível, por meio dos anciãos. Então, essa ajuda, ela nos dá condições para lidar com uma situação provadora sem a gente perder o respeito e a própria dignidade. Obrigado, irmã Luciene. O irmão Amauri. No Salmo 103, nós vemos Davi, ele várias vezes fala que a minha alma louve a Jeová, não é? Davi, ele passou por grandes problemas e dificuldades na vida, e ele também até foi disciplinado por Jeová. Mas ele não permitiu que esses problemas tirassem a alegria dele de servir a Jeová. E até mesmo na sua velhice, ele ainda continuava louvando a Jeová. Ok, obrigado, irmão Mauri. A irmã Lerce. O Salmo 103:14 nos garante que Jeová ele está ciente das nossas limitações. Ele sabe que somos formados do pó e não se esquece disso, porque somos criaturas imperfeitas. Porém, Jeová Deus, ele é comparado na Bíblia como um oleiro e nós como vasos de barro que ele molda, sempre lembrando da nossa fragilidade pecaminosa, e também Jeová nos trata de acordo com como nós reagimos à sua orientação.
Ok, obrigado, irmão Lércio. O irmão Yasuki. Salmo 104:4 diz que ele faz dos seus anjos espíritos. A palavra espírito pode significar vento ou força ativa. Assim, Jeová pode usar seus anjos como forças poderosas para executar sua vontade. Então, a obra de pregação é apoiada por tais poderosas criaturas espirituais. Isso nos deixa muito animados para continuar a pregar com coragem. Obrigado, irmão, pelo seu comentário. A irmã Júlia, lá no fundo. No Salmo 103, 13 e 14, eu aprendi que a gente não precisa ter medo de se batizar e não conseguir fazer todas as coisas que a gente prometeu para Jeová, porque nós somos imperfeitos e cometemos erros, e até mesmo homens e mulheres fiéis mencionados na Bíblia erraram, e Jeová fica muito feliz quando a gente consegue dar o nosso melhor para Ele. Jeová nos garante que nada vai nos separar do amor dele. Ok, obrigado, irmã Júlia. Agradeço a todos pelos bons comentários. Agradecemos também ao irmão Danilo. E para encerrar essa primeira sessão, nós teremos a leitura de um trecho da Bíblia. Se você vai participar na sala adicional ou quer prestigiar a apresentação de alguém lá, fique à vontade para se deslocar. O irmão Renan Lenoir fará a consideração na sala adicional. Aqui, o trecho bíblico que ouviremos a leitura é do Salmo 104, versículos 1 ao 24. E o leitor, irmão Fabrício Moreira. Demos atenção. Que eu louve a Jeová. Ó Jeová, meu Deus, Tu és muito grande. Estás vestido de majestade e esplendor. Estás envolto num manto de luz. Estendes o céu como o pano de uma tenda. Ele põe nas águas de cima as vigas dos seus aposentos superiores, fazendo nas nuvens o seu carro, movendo-se sobre as asas do vento. Ele faz dos seus anjos espíritos, dos seus servos um fogo consumidor. Estabeleceu a terra em seus alicerces. Ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Cobriste-a de águas profundas, como que com uma roupa. As águas estavam acima das montanhas. Diante da tua censura, as águas fugiram. Diante do som do teu trovão, correram em pânico. Montanhas subiram e vales desceram, para o lugar que estabeleceste para elas. Fixaste um limite que elas não poderiam ultrapassar, para que nunca mais voltassem a cobrir a terra. Ele faz surgir nascentes nos vales, suas águas correm entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, nelas os jumentos selvagens saciam a sede. Nas árvores ao longo das suas margens pousam as aves do céu. Cantam no meio da densa folhagem. Ele rega os montes desde os seus aposentos superiores. A terra se sacia com o fruto das suas obras. Ele faz crescer relva para o gado e plantas para o uso da humanidade, para tirar da terra alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz o rosto brilhar, e o pão que revigora o coração do homem. As árvores de Jeová estão saciadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Neles os pássaros fazem ninhos, a casa da cegonha fica nos juníperos. Os altos montes são das cabras montesas, os rochedos são um refúgio para os procávias. Ele fez a lua para marcar as épocas, o sol sabe muito bem quando deve se pôr. Tu trazes a escuridão e cai a noite, quando saem todos os animais da floresta. Os leões novos rugem em busca da presa e pedem a Deus o seu alimento. Quando o sol nasce, eles se recolhem e se deitam nas suas tocas. O homem sai para a sua atividade e trabalha até anoitecer. Quantas são as tuas obras, ó Jeová! Fizeste todas elas com sabedoria.
A terra está cheia dos seus trabalhos. Agradecemos ao irmão Fabrício pela boa leitura que fez. Utilizou bem o tempo que tinha à disposição, irmão Fabrício. E há que se destacar a preocupação que o irmão teve em cumprir aquilo que a lição 11 da brochura Melhore fala, não é? Ali diz para falar de modo animado. Mas como que a gente pode fazer isso na leitura, né? Da mesma maneira como o irmão fez. Já começou com uma boa impostação de voz. O irmão ficou com a cabeça levantada, facilitando a projeção de sua voz, e leu num tom animado. Isso nos animou desde o início a prestar atenção em sua leitura. E uma outra coisa que mostrou que o irmão estava vivendo ou falando de maneira animada era a sua expressão facial. Dava para perceber no seu semblante, no seu rosto, que o irmão estava vivendo aquilo que estava lendo, passando o devido sentido do texto. Certamente é algo que a gente quer fazer. Inclusive, um dos vídeos nessa lição mostra a importância de fazermos uma leitura assim quando estamos de casa em casa ou quando estamos ensinando a alguém, porque aí a pessoa vai sentir realmente o peso, o valor da palavra de Jeová em seu coração. Muito obrigado, meu irmão, por sua apresentação e que Jeová continue te abençoando. Iniciando agora a sessão Faça Seu Melhor no Ministério, vamos observar uma apresentação que será feita pela irmã Natália Lenoir, juntamente com a sua ajudante, a irmã Michele Prudente. Ela vai iniciar conversas no testemunho público. Demos atenção. Moça, cuidado, eu acho que a sua sacola vai arrebentar. Ai, moça, muito obrigada, viu, por avisar. Eu tô tão distraída que eu nem tinha percebido isso. Mas tá tudo bem com você? Ah, sim, tá tudo bem, sim. É que eu tô cuidando dos meus pais idosos e para mim tá sendo uma fase muito difícil. E para ajudar meu pai essa semana, ele acabou caindo, sabe? E como sou eu sozinha, sobra tudo para mim. Ah, eu imagino que não é fácil. A minha mãe, ela cuida da minha avó idosa e eu vejo que é bem difícil mesmo. Mas o que ajuda a minha mãe é sempre se lembrar de um princípio da Bíblia. Olha, que legal. E como que a Bíblia está ajudando a sua mãe? Eu tenho a minha Bíblia baixada aqui no celular. Se você me permitir, eu posso mostrar para você. Pode sim. Está aqui no livro de Efésios, o número 6, o 2 e o 3, que diz assim: honre seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento como uma promessa, para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo na terra. Então, aqui fala que os filhos têm que honrar os pais. E a gente tem que fazer isso durante toda a nossa vida. E você está de parabéns, você tem honrado os seus pais. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas até aqui na continuação do texto, fala que se você obedecer esse mandamento, tudo vai ocorrer bem com você. Inclusive, eu nem me apresentei, eu me chamo Natália, e você? Ai, Natália, muito obrigada, viu? Meu nome é Michele, e eu nunca tinha lido esse texto. Tem como você me dar e eu ver aqui? Tem sim. Inclusive, se você me permitir, Michele, eu posso anotar o seu contato e eu te mando esse texto e também mando o site jw.org. Lá você vai encontrar a Bíblia online, assuntos também da Bíblia, né? E também você pode pesquisar ajuda para cuidar de pais idosos. Você vai encontrar bastante matéria falando sobre isso. Ai, que legal. Eu quero sim. Olha, foi muito bom ter encontrado você hoje, viu? Ah, eu também gostei bastante de ter te encontrado. Agora me passe seu contato para eu poder já te mandar. Muito bom, minhas irmãs. Muito obrigado mesmo, irmã Michele, mas especialmente obrigado, irmã Natália. Eu acho que todos nós na assistência percebemos que a irmã Natália, ela estava fazendo atividade nas ruas, não é, irmã Natália? E aí percebeu essa outra pessoa, essa outra senhora que vinha em sua direção e demonstrou interesse, preocupação com ela. E aproveitou, então, aquilo que a irmã observou para iniciar uma boa conversa.
Além disso, a irmã levou em consideração a situação que ela estava passando e usou daí corretamente a Bíblia para atingir exatamente a necessidade que ela tinha naquele momento. A irmã aplicou bem a lição 3.4 da brochura Ame as Pessoas. Fala que nós precisamos falar com bondade e respeito, mas especialmente a primeira frase lembra que quando sentimos compaixão pela pessoa, queremos ajudá-la. E isso vai ficar evidente na forma com que a gente fala com ela. Ou, no seu caso, além da forma amorosa, mas escolheu bem um texto que serviu para consolá-la nessa situação. E daí aproveitou jeitosamente para pegar o contato, que é o que a gente pode fazer quando a gente está trabalhando nas ruas, não é? Para continuar depois a conversa com a pessoa. Mas, Natália, muito obrigado. E também fazemos votos que Jeová continue abençoando o seu trabalho. Agora vamos avançar. A outra demonstração que nós vamos observar aqui será feita pela irmã Thaís Tagliaferro, juntamente com a irmã Andréa Souza. E a irmã Thaís está de casa em casa, mas note, cultivando o interesse. Demos atenção à apresentação. A semana passada, Andréa, nós vimos na Bíblia o Salmo 119, 105. Lá, a Bíblia compara a Bíblia a uma luz forte que pode iluminar nosso caminho. Nos ajuda a fazer boas escolhas na vida e encarar o nosso futuro com esperança. Nós vamos ver agora o vídeo Bem-vindo ao curso da Bíblia. Nele, você vai ter uma visão geral de como funciona seu curso bíblico. Vamos ver. Muito bom esse vídeo, Thaís. Achei muito interessante ver que o estudo pode começar com uma oração, que nós vamos ler textos bíblicos, que todos esses textos vão se relacionar com o nosso estudo. Isso mesmo. E por fazer a oração no início, ler os parágrafos relacionados à lição, conversar sobre as perguntas que tem, ler os textos bíblicos e assistir aos vídeos que estão na matéria, você vai ser ajudado a entender melhor como o assunto de cada lição pode te ajudar na sua vida diária. O vídeo mostrou também quanto pode ser a duração de cada estudo e qual a frequência. O que você achou? Bom, pelo que eu entendi no vídeo, isso vai depender de mim, né? Mas, assim, eu acredito que se nós estudarmos uma lição por semana, já seria bom, né? Isso seria muito bom. Eu fico feliz que você tenha essa opinião. Essa frequência ela vai poder te ajudar a manter os assuntos bem frescos na sua mente. E na semana que vem eu volto para a gente iniciar o estudo na lição 1 da brochura, que vai mostrar como a Bíblia pode ajudar você. Ok. Também agradecemos às irmãs pela boa apresentação. Obrigado, irmã Andréa, mas o cumprimento mais efusivo vai para a irmã Thaís. Irmã Thaís, a irmã usou bem a ferramenta que tinha à disposição. O seu cenário, não é, era de casa em casa, então nós percebemos que a irmã voltou, estava fazendo uma revisita, ou seja, estava cultivando o interesse da primeira conversa. E nessa conversa anterior, que pode ter sido a primeira, pode ter sido a segunda, a irmã estava fazendo a revisita ali, mas a moradora ela já tinha aceitado o estudo. E a irmã usou, então, a ferramenta do vídeo para mostrar o que o estudo, como era feito, ou como vai ser feito, e o que de proveito ela poderia tirar. Tanto que ela teceu alguns comentários à medida que a irmã fazia a pergunta. Isso está de acordo com a lição 9, lá da brochura Melhore, que fala para usarmos vídeos. A gente pode usar foto, desenho, alguma outra coisa visual. E isso realmente tem um impacto muito grande, não é? Então, quando nós fazemos isso, a pessoa já entende o que espera e que benefício ela vai tirar do seu estudo da Bíblia. Muito obrigado por sua boa apresentação e que Jeová continue contigo, minha irmã. Muito bom. Vamos então agora ir para o discurso. E o discurso, ele vai se basear lá no ponto 6
do apêndice A da brochura Ame as Pessoas. Esse discurso baseia-se no tema: o marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. E nós vamos ouvir essa apresentação, esse proferimento, pelo irmão Lucas Rafael Franco. Demos atenção a ele. Na pregação hoje, vemos que as tensões que afligem os moradores têm causado diversos problemas no casamento. E quando estamos pregando, podemos presenciar muitas vezes situações que não são agradáveis vindo de dentro das casas. Mas será que é possível aliviarmos essa pressão? Será que é sábio intervir? Percebemos hoje que no casamento as pessoas se deparam com as mais diversas dificuldades, como, por exemplo, moradias inadequadas, problemas familiares, crime, velhice, alto custo de vida e doenças. Mas quais os resultados que essas tensões geram para o casamento? Os dados mostram que a quantidade de suicídios mundialmente chega a ser de uma pessoa a cada 40 segundos. 1/3 da população sofre com doenças mentais e cerca de 172 mil crianças são abandonadas pelos pais todos os anos em nosso país. Infelizmente, muitos casais hoje em dia se esqueceram das promessas que fizeram no dia do casamento. Isso explica porque existem tantos casamentos infelizes. E alguns acabam procurando aliviar a tensão. Como? Por procurar bebidas alcoólicas, tranquilizantes e drogas, promiscuidade sexual, diversão inadequada e pornografia. Alguns maridos até tratam as esposas com respeito na frente de outras pessoas, mas quando estão a sós, são abusivos. Muitos casamentos são abalados quando o marido faz essas coisas. Mas será que a Bíblia pode ajudar? Vamos ver um exemplo. Uma dona de casa pediu divórcio, sofreu um colapso nervoso e tentou suicidar-se. Ela e o marido aceitaram estudar a Bíblia quando, por acaso, uma testemunha de Jeová bateu em sua porta. Por coincidência, esse irmão leu o texto de Efésios 5:33 e eles aprenderam o que a Bíblia diz. Vamos ler? Efésios 5:33. Vem nos dizendo o seguinte: no entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. O que essa experiência nos mostra? Esse casal aprendeu que o marido, como cabeça, deve amar sua esposa como a si mesmo. Assim como ele não gosta de certas atitudes, não deve causar nenhum tipo de dano à sua esposa. Como o marido não deve abusar fisicamente da sua esposa, verbalmente, ou forçar a sua esposa a fazer algo que ela não queira. E a esposa, por outro lado, aprendeu que devia respeitar as decisões que seu marido tomava, desde que não a causasse dano. Esse é um princípio de sabedoria prática que, quando foi aplicado, trouxe bons resultados e evitou uma tragédia. E qual foi o resultado? O irmão abriu um estudo, fez com que a comunicação do casal melhorasse e hoje em dia são um casal feliz e unido. Um outro princípio que podemos usar na pregação é o de Colossenses 3,19. Vamos ler? Colossenses 3,19 nos diz: marido, continue a amar a sua esposa e não se ire amargamente com ela. Podemos explicar que se o casamento está sob pressão devido ao modo como os cônjuges tratam um ao outro, a busca de uma solução exige esforço. Por exemplo, talvez a falta de bondade no falar tenha se infiltrado no casamento e agora faça parte dele.
Podemos fazer com que a esposa medite se seu casamento é desse tipo. Podemos fazer com que ela se pergunte: será que meu humor está tornando difícil para meu marido ficar perto de mim? Caso conversemos com o marido na pregação, podemos fazer com que medite na seguinte pergunta: sou uma pessoa insensível ou estou sempre ocupado, fazendo com que minha esposa seja tentada a buscar compreensão em outro lugar? Naturalmente, não queremos dizer que a imoralidade sexual tem desculpa. No entanto, o fato de que tal tragédia pode acontecer é um bom motivo para discutir com franqueza o problema e mostrar como a Bíblia pode ajudar o casal a se tornar mais feliz, tendo em vista os bons conselhos ali presentes. Sendo assim, voltamos à pergunta do início: como podemos aliviar a tensão caso encontremos essa situação na pregação e quando devemos intervir? Caso a situação seja favorável, devemos ler textos da Bíblia que falam como encontrar a felicidade no casamento. Também podemos apresentar publicações como Qual o segredo para ter uma família feliz? Assim, abrindo portas. E caso vermos que a situação não é favorável, o que devemos fazer? Nós podemos anotar para voltar em outra ocasião e preparar uma matéria adequada. Não devemos falar em hipótese alguma que ouvimos certa discussão para não gerar qualquer tipo de constrangimento, mas podemos dizer que estávamos passando e pregando sobre o assunto. Assim, devemos sempre procurar abrir portas na pregação e procurar as ovelhas perdidas. Muito obrigado, irmão Lucas, por sua boa apresentação. Gostamos bastante da preocupação do irmão em ilustrar como usar esses princípios na nossa atividade de pregação. O irmão, com isso, atingiu o objetivo que aquele formulário com instruções para a reunião, vida e ministério, mostra que quando temos acesso a um ponto do apêndice A, é importante que ilustremos para a assistência como usar de casa em casa. E gostamos muito porque fez isso. Além disso, notamos a preocupação do irmão em cumprir com a orientação lá da brochura Melhor, lição 1, começar bem. Ou o que a gente aprendeu antigamente, fazer uma boa introdução. O irmão fez isso. Propôs uma pergunta, lançou um desafio relacionado ao nosso ministério, como ajudar as pessoas se nos deparássemos com determinada situação. Então isso prendeu a nossa atenção. Além do que, o irmão se expressou muito bem e usou muito bem a palavra de Deus, a Bíblia. Que Jeová continue contigo também nesse seu desenvolvimento espiritual. Muito obrigado. Vamos agora iniciar a terceira e última sessão de nossa reunião de meio de semana, a sessão Nossa Vida Cristã. Para que passemos a transição, convidamos todos na assistência que, por favor, fiquem em pé e vamos cantar juntos o cântico de número 44. E perceba que essa oração de um servo aflito vai nos ajudar a entender um pouquinho as apresentações que virão na sequência aqui em nossa programação. Então, repetindo, cântico 44. Pergunta que teremos da consideração que observaremos na sequência é: você sabe seus limites? Você sabe seus limites? Vamos apoiar e acompanhar a consideração que será feita pelo irmão Júlio Junqueira. Uma das melhores maneiras de aguardarmos o fim desse sistema, com certeza, é por se ocupar com as atividades espirituais. Quando fazemos isso e damos o nosso melhor a Jeová, Ele fica muito feliz. E nós também. Talvez o seu sentimento seja o mesmo do salmista aqui no Salmo 73, 28. Vamos ver juntos na Bíblia? Salmo 73, versículo 28.
Salmo 73, 28 diz assim: Mas para mim é bom me achegar a Deus. Fiz o soberano Senhor Jeová o meu refúgio para declarar todos os teus feitos. Então, as atividades espirituais é um dos melhores modos de se achegar e de se refugiar a Jeová. Porém, tentar fazer o nosso melhor sem respeitar nossos limites pode acabar nos deixando ansiosos e até frustrados. Então, como podemos lidar com esse desafio? Vamos ver um vídeo. Podemos fazer mais quando temos expectativas realistas. E depois, os irmãos poderão comentar. Ah, foi horrível. Eu me atrapalhei. Não, você foi muito bem. É sério. Eu me cobrava demais. Pra ter uma fé forte. E se a gente... Deixa pra lá. Às vezes, isso me deixava muito ansiosa. Até as coisas mais simples pareciam impossíveis. E você sabe por que está se sentindo assim? Eu não sei. Acho que eu tô pensando muito na escola de evangelizadores. Acho que eu não vou sossegar até me chamarem. Eu entendo. Eu lembrei de um texto que pode ajudar. Obrigada. Eles não disseram que era para eu desistir do meu alvo, mas que primeiro eu tinha que controlar a ansiedade. E foi isso que eu fiz. Focando no meu alvo. E cuidando um pouco de mim, eu sabia que eu ia conseguir. Mas eu acabei focando demais. Muito obrigada. Como foi? Foi tudo bem. A escola agora ia ficar pesado. Sinto muito. Eu sei que você vai conseguir. Eu já tentei de tudo. Qual o meu problema? Nenhum. Tem coisa que leva tempo. Olha, vou estudar com a Lili amanhã. Vamos comigo? Tá bom. Eu quero me batizar. Mas... não sei. Será que eu consigo? Acho que eu não sou como vocês. Acho que eu entendo. Posso te mostrar um texto? Miqueias 6:8. Você pode ler? Ele o informou, ó homem, sobre o que é bom. E o que Jeová pede de você? Apenas que pratique a justiça, ame a lealdade e ande modestamente com o seu Deus. Essa parte, ande modestamente, é sobre respeitar nossos limites. Então, será que Jeová espera de você o que você pode fazer ou o que você não pode fazer? O que eu posso fazer? Então, por que nos cobrar tanto?
Eu estava dando para ela o mesmo conselho que os anciãos me deram. Mas agora eu precisava aplicar. E ser honesta comigo mesma. Meu maior problema era me cobrar demais. E eu já fazia isso há tanto tempo que não dava para mudar de uma hora para outra. Mas não era por isso que eu ia desistir. Eu tinha que me concentrar no que eu podia fazer. Como ter empatia por aqueles que também se cobravam demais. E ajudá-los a lembrar que eles são muito valiosos para Jeová. Podemos falar para o estudante como... superamos um desafio e ele vai entender. Na verdade, eu posso fazer muito para Jeová. Só preciso controlar minhas expectativas. Muito bem, então o que Jeová espera de nós, conforme Miqueias 6:8? Irmã Aparecida? Jeová espera que andemos modestamente com Ele e respeitemos nossos limites. Muito bom. Obrigado, irmã Aparecida. Irmã Janete? Exatamente, né? A palavra, quando diz ali andar modestamente, significa que devemos respeitar os nossos limites. Pois Jeová, Ele pede para fazermos o que nós podemos fazer e não o que não podemos. Então, desta forma, nós não devemos ficar nos cobrando demais. Obrigado, irmã Janete. Irmão Nilson? Essa expressão, modestamente, nós temos que admitir que não somos iguais aos outros. E sempre tem alguém que sabe mais do que nós. Então, não ficamos nos comparando. Fazendo essa comparação, podemos diminuir o que ele tem de potencial ou diminuir a nossa, naturalmente, aí achando que não temos valor algum. Mas Jeová não exige nada que nós não possamos fazer. Muito bom, obrigado, irmão Nilson. E o que ajudou a irmã a ficar menos ansiosa com relação ao seu alvo? Irmã Marina? Então, nós vimos que a irmã, ela se concentrou no que ela podia fazer, né? Ela tinha uma grande expectativa que estava deixando ela muito ansiosa. Mas ela se concentrou em participar ativamente na pregação, dar bons comentários e também ajudar outros. E essas coisas a ajudou. Muito bom. Irmã Vânia? E a parte que faltava nela, para andar modestamente com Deus, o ajudou, o conselho que ela recebeu dos anciãos, a ela falar, aconselhar a estudante e refletir na sua própria vida. Então, muitas vezes, a parte que nos falta está em mostrar empatia com os outros, ou aquele que é nosso companheiro em serviço de campo, ou com estudo, uma revisita, que aí nos faz refletir sobre algo que algum irmão ou até mesmo um ancião nos deu um conselho, temos dificuldade de assimilar, mas quando nós vemos que outras pessoas passam pelas mesmas dificuldades de ansiedades que nós podemos refletir em nós mesmos por meio do estudo pessoal e fazer mudanças necessárias. Obrigado, irmã Vânia. Irmã Lara, mais um ponto? A irmã também fez uma oração abrindo seu coração para Jeová. Muito bem. Obrigado, irmã Laura. Irmã Joelma? Eu consegui entender que antes de ela conseguir atingir o alvo maior, ela preencheu alvos menores. Ela como fez um trabalho de base, acordando cedo, preparando-se bem para as reuniões, trabalhando no ministério. Assim, ela foi subindo o nível dela até que ela conseguiu atingirá outros alvos maiores. Muito bom. Obrigado, irmã Joelma. Então, quando ela começou a controlar as suas expectativas
Isso ajudou ela a continuar servindo a Jeová com alegria. E nós, como podemos controlar nossas expectativas? Ou seja, saber quais são nossos limites? No quadro abaixo encontramos 4 dicas que vai nos ajudar. Vamos ver juntos? Então, qual que é a primeira dica? Irmã Elaine? É não nos compararmos com outros, né? Talvez temos a mesma idade, estamos na mesma situação familiar, mas isso não quer dizer que o que nós podemos fazer é o mesmo que a outra pessoa faz. É nós que temos que fazer essa avaliação. Muito bom. Obrigado, irmã Elaine. Irmã Célia? O próximo ponto está como base Romanos 12:1 e 1 Coríntios 7:31, fala: não deixe que seus limites sejam definidos pela sua zona de conforto. Algumas modalidades de serviço podem parecer difíceis demais, ou talvez você ache que não vai gostar. Não deixe que esse medo te limite, né? Então, a gente tem que se alargar em todos os aspectos do trabalho de pregação. Muito bom. Obrigado, irmã Célia. E para nos ajudar, né, a lidar com esses medos, temos um incentivo aqui de Malaquias 3:10. Vamos ver juntos? Malaquias 3:10, irmão Gabriel. Tragam todo o dízimo ao depósito para que haja alimento na minha casa. E, por favor, ponham-me à prova nesse respeito, diz Jeová dos Exércitos. E vejam se não abrirei para vocês as comportas dos céus, e se não derramarei sobre vocês uma bênção até que não falte mais nada. Obrigado, irmão Gabriel. Então, algumas modalidades podem parecer mais difíceis, né, no início. Talvez vai exigir um pouco mais de esforço. Mas Jeová está querendo dizer o que nesse texto? Irmão Renan? Bom, se tiver com medo, ponha Jeová à prova. E aí vai ver as bênçãos dele depois, né? Obrigado, irmão Renan. Agora temos a terceira dica. Irmã Linda Lauren? Use alvos menores para descobrir quais são os seus limites. Então, em vez de você já pensar em um limite muito alto, comece por pouquinho, por baixo, daí depois você vai alcançando de pouquinho em pouquinho. Muito bom, obrigado. Irmã Janaína? Às vezes a pessoa ela tem o desejo, o sonho de ser pioneira regular. O parágrafo fala: por que não começar, às vezes, aumentando o seu serviço de pregação, ou também saindo como pioneiro auxiliar por alguns meses. Aí você também pode tentar ser pioneiro regular por 1 ano. E mesmo se descobrir que não consegue ser pioneiro regular por esse tempo, você não vai se arrepender de ter tentado chegar nesse alvo. Muito bom. Obrigado, irmã Jaziane. Então, muitos descobriram que conseguem por tentar, né? Mas e se não der? Não tem problema, né? Não se cobre demais, assim como estamos aprendendo. E qual é a quarta dica? Irmão João Davi? Esteja disposto a se adaptar. Então, nossa vida ela muda e os nossos limites também, né? Então, em tempos, né? Devemos reavaliar nossos alvos, né? Se dá para a gente fazer o nosso melhor. É isso que Jeová pede de nós, que nós façamos o nosso melhor na medida do possível. Muito bom. Obrigado, irmão João. Então, vimos algumas dicas que podem nos ajudar a saber nossos limites. Talvez nós estamos acomodados e podemos fazer mais. Ou nossa vida mudou e precisamos reavaliar. Mas, independente do seu caso, se dermos atenção a essas dicas, vamos continuar servindo a Jeová com alegria. Então, o que Jeová espera de nós? Apenas que pratique a justiça, ame a lealdade e ande modestamente com seu Deus.
Obrigado, irmão Júlio, pela consideração que fez conosco. Agora chegamos à última parte de nossa reunião, que é o estudo bíblico de congregação. Quem fará a direção dessa consideração é o irmão Takeshi Kanada, e ele será apoiado na leitura pelo irmão Otávio Souza. Demos atenção. Estamos acompanhando a jornada da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E estamos no capítulo 17 do livro de Testemunho Cabal. Na semana passada aprendemos que Paulo, Silas e Timóteo saíram do Filipos e chegando em Tessalônica. E Paulo, na sinagoga, começou a dar testemunho. Então, hoje, vamos iniciar com parágrafo 8. Vamos ver a reação das pessoas em Tessalônica diante desse testemunho e que oposição Paulo enfrentou devido à aceitação das boas novas. Assim, vamos considerar primeiro o subtítulo: Alguns se tornaram crentes. Vamos ouvir a leitura, por favor. Paulo já havia visto pessoalmente como eram verdadeiras as palavras de Jesus. O escravo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Se obedecerem às minhas palavras, obedecerão também às suas. Foi exatamente isso que Paulo viu acontecer em Tessalônica. Alguns estavam ansiosos para obedecer a palavra, ao passo que outros se opunham a ela. Quanto àqueles que reagiram bem, Lucas escreveu: Alguns deles, dos judeus, se tornaram cristãos e se juntaram a Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos que adoravam a Deus fez o mesmo, bem como um bom número de mulheres de destaque. Sem dúvida, esses novos discípulos ficaram felizes por terem recebido ajuda para entender mais claramente as Escrituras. Apesar de alguns terem gostado das palavras de Paulo, outros ficaram com raiva dele. Alguns judeus em Tessalônica ficaram com ciúmes de Paulo por ele ter sido bem-sucedido em convencer uma grande multidão de gregos a aceitar a mensagem. Com a intenção de fazerem prosélitos, aqueles judeus haviam ensinado as escrituras hebraicas aos gentios gregos e por isso achavam que esses gregos pertenciam a eles. Mas agora era como se Paulo estivesse roubando aqueles gregos bem ali na sinagoga. Os judeus ficaram furiosos. Lucas nos informa o que aconteceu a seguir. Os judeus ficaram com ciúme, reuniram então alguns homens maus que vadiavam na praça, formaram uma turba e provocaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão à procura de Paulo e Silas para trazê-los para fora, à turba. Como não os acharam, arrastaram Jasão e alguns irmãos até as autoridades da cidade, gritando: Aqueles homens que têm causado alvoroço na terra habitada também estão aqui. E Jasão os recebeu como hóspedes. Todos esses homens agem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Como a ação dessa turba afetaria Paulo e seus companheiros? Obrigado. Do parágrafo 8 até o parágrafo 10, parte A. De que formas as pessoas em Tessalônica reagiram às boas novas? A irmã Cida, por favor. Alguns ficaram ansiosos para receber a palavra, outros se opunham a ela, mas alguns se tornaram crentes, se juntaram a Paulo e Silas, tanto os gregos como as mulheres de destaque. Eles ficaram felizes de entender as Escrituras. Muito obrigado. Irmã Fátima, aqui. O apóstolo Paulo viu como eram verdadeiras as palavras de Jesus em João 15:20. Ele disse que o escravo não é maior do que o seu senhor.
Se perseguiram a ele, os discípulos também seriam perseguidos. Se obedeceram às palavras deles, também obedeceriam a eles. E Paulo observou isso. Alguns ficaram ansiosos quando Paulo pregou para eles e começaram a seguir. E outros ficaram com raiva e se opondo à mensagem de Paulo. Obrigado. Vamos ver agora a parte B. Porque alguns judeus estavam com ciúmes de Paulo. Irmão Tiago. Esses judeus, eles haviam ensinado as escrituras hebraicas ali para os gentios, né? Mas eles achavam que por ensinar, aqueles gentios lá pertenciam então a eles. Paulo, quando começou a pregar na sinagoga, ele conseguiu convencer uma grande multidão de gregos, né? E já não era só as escrituras hebraicas. Paulo falava, a gente viu até no estudo passado, raciocinava com eles a respeito de Jesus Cristo. Então aqueles judeus ficaram com ciúmes e furiosos. Muito obrigado. E isso exatamente aconteceu onde? Irmão Asahara. E aconteceu na sinagoga, onde esses judeus estavam ensinando escrituras. Então eles talvez sentiram como se fosse Paulo e Silas estavam roubando o direito deles. Muito obrigado, exatamente. Então não é fácil imaginar como eles ficaram furiosos, né? Irmão Siqueira. Interessante que isso faz nos lembrar que essa questão de ir contra o ensino, ser opositor ao ensino da Testemunha de Jeová, não é novo, né? Lá no passado isso já existia. Então não é nenhuma novidade para nós, quando nós observamos isso em alguns lugares do mundo, e até mesmo no Brasil, né? Que Sorocaba acontece, muitos opositores são contra. Lá diziam que eles eram contra os decretos de César, dizendo que é outro rei, Jesus, né? E não só isso que eles pensam. As pessoas aqui questionam a nossa lealdade a Deus, questionam a nossa consciência, e às vezes até aparecem matérias aí no próprio YouTube contra o nosso ensino. Então, o que isso ilustra? Que isso sempre vai existir, os opositores vão sempre existir, eles vão sempre opor contra a verdade que nós pregamos e que nós ensinamos às pessoas. Obrigado. Parte C. Como os opositores judeus reagiram? Irmã Jaziane. Bom, eles reuniram um grupo de homens que estavam vadiando ali na praça e formaram uma turba que começaram a provocar tumulto na cidade. Então, eles invadiram a casa de Jasão, à procura de Paulo e Silas, para trazer para fora. Só que, como eles não encontraram lá Paulo e Silas, então eles arrastaram a Jasão e alguns dos seus irmãos até as autoridades da cidade e começaram a fazer acusações, e falando que eles haviam recebido Paulo e Silas como seus hóspedes. E esses homens, eles acusavam ali Jasão e os demais que eles agiam como se houvesse outro rei, que era Jesus Cristo. Então, essa turba, ela estava procurando afetar ali a Paulo e a Silas e quem também os apoiasse. Muito obrigado. Vamos ver a gravura? Poderia projetar aqui? Irmãos, querem comentar o que está acontecendo? Como você se sentiria se estivesse ali perto ou dentro da casa? Irmã Joelma. Curiosamente, o teto foi removido, né, para vermos o que estava acontecendo dentro. Então, nós vemos a turba chegando com tochas, né, bastante violenta,
E no cantinho, ali na outra porta, a gente vê Paulo e Silas fugindo rapidinho para não serem alcançados. Então, dá para imaginar o barulho, o alvoroço que eles estão fazendo, xingando. Realmente exigiu coragem deles e sabedoria de sair rapidinho. Muito obrigado. Então, esta vez também, a situação não foi fácil. Nada fácil para o apóstolo Paulo e seus irmãos. Vamos detalhar um pouquinho sobre a acusação dos opositores. Será que tinha razão? Será que já vimos uma acusação semelhante antes desse acontecimento? Leitura do parágrafo 11, por favor. Turbas são terríveis. São como as águas violentas e descontroladas de um rio durante uma enchente. Arrastam tudo que estiver no caminho. Essa foi a arma que os judeus usaram na tentativa de se livrar de Paulo e Silas. Então, depois de os judeus terem provocado um tumulto na cidade, eles tentaram convencer as autoridades de que os discípulos haviam cometido crimes graves. Primeiro, acusaram Paulo e os outros proclamadores do reino de terem causado alvoroço na terra habitada, embora Paulo e seus companheiros não tivessem causado o tumulto em Tessalônica. Já a segunda acusação foi bem mais grave. Os judeus disseram que os missionários proclamavam a existência de outro rei, Jesus, violando assim os decretos do imperador. Obrigado. Primeiro, por favor, faça comentário referente, limitando sobre o parágrafo. Depois vamos considerar a nota. Pergunta diz assim: que acusações foram feitas contra Paulo e seus companheiros de pregação e que decreto os acusadores talvez tivessem em mente? Lá na sala B, por favor. Será que a irmã Vanessa? Certo. Então, a primeira acusação foi que Paulo e os outros proclamadores do reino, eles estavam causando alvoroço na terra habitada, embora Paulo e os companheiros não tivessem causando tumulto em Tessalônica. Isso mesmo. Irmã Delmira. A segunda acusação foi que... A segunda acusação... Peraí, eu perdi aqui. A segunda acusação foi bem mais grave. Os judeus disseram que os missionários proclamavam a existência de outro rei, Jesus, violando assim os decretos do imperador. Muito obrigado. Agora vamos considerar a nota, né? Leitura da nota, por favor. De acordo com um erudito, houve naquele tempo um decreto de César proibindo qualquer predição da vinda de um novo rei ou reino, especialmente um que fosse suplantar ou julgar o imperador. Os inimigos de Paulo podem muito bem ter deturpado a mensagem do apóstolo, afirmando que era uma violação desse decreto. Veja o quadro Os Imperadores Romanos e o livro de Atos. Bem, estava falando de qual decreto? É bem provavelmente. Em base de qual decreto eles acusaram Paulo? Irmão Gabriel, lá no som. Aqui na nota menciona que havia um decreto naquela época que proibia qualquer predição da vinda de um novo rei ou reino, principalmente se isso fosse passar, o imperador, substituir, suplantar o imperador atual. Pode ser que aqueles que eram inimigos de Paulo naquela ocasião deturparam a sua mensagem dizendo que ele estava violando esse decreto quando estava transmitindo as boas novas. Obrigado. Então, decreto de César. Agora, vamos ver a quem se refere César.
Agora vamos para o quadro. E poderia quadro Os Imperadores Romanos e o Livro de Atos. Poderia ler primeiro o parágrafo, por favor? Todos os acontecimentos registrados no livro de Atos, na realidade, todos os registrados nas escrituras gregas cristãs, aconteceram dentro dos limites do Império Romano. Assim, a autoridade secular suprema era sempre o imperador romano. Ele era aquele a quem os judeus em Tessalônica estavam se referindo ao falar dos decretos de César. 4 imperadores governaram durante o período abrangido pelo livro de Atos: Tibério, Caio, Cláudio I e Nero. Obrigado. Todos os acontecimentos registrados no livro de Atos aconteceram onde? Em que área? Irmã Giovana? Dentro dos limites do Império Romano. Exatamente. Então, nessa área, quem tinha a autoridade suprema? Irmão Paulo Henrique. Como todos os relatos do livro de Atos e também de todas as escrituras gregas cristãs se passavam no Império Romano, a autoridade suprema secular daquela época seria o imperador romano. Exatamente. Então, que termo é utilizado para se referir ao Império Romano? Imperador Romano, que nós já tínhamos visto. Irmão Renan. Independente do nome, era considerado sempre como César. Exatamente. Muito bem. Então, decreto de César, decreto de um imperador romano. E aqui cita quantos imperadores que atuaram, ocuparam o trono durante o registro do livro de Atos. Quantos, irmão Ricardo? Aí cita 4 imperadores: Tibério, Caio, Cláudio I e Nero. Muito bem. Vamos conhecer um por um. Vamos ver aqui sobre o Tibério. Leitura, por favor. Tibério, 14 a 37 era comum. Foi imperador durante todo o ministério de Jesus e os primeiros anos da congregação cristã. Ele foi o César a quem os judeus se referiam no julgamento de Jesus quando gritaram para Pilatos: "Se o Senhor libertar esse homem, não é amigo de César. Não temos rei senão César." Obrigado. Então, na Bíblia, algumas vezes usa o termo César. Então, César de onde se refere ao Tibério? Qual César foi Tibério? Irmã Janaína. Foi aquele que governou de 14 a 37. Era comum durante todo o ministério de Jesus e os primeiros anos da congregação cristã. Muito obrigado. Tem comentário do João, capítulo 19? Irmão Daniel Chiberca. Então foi a Tibério que, quando eles disseram: "Se o Senhor libertar este homem, não é amigo de César", registrado em João 19, 12 e 15, se referia. Muito obrigado. Agora vamos pular Caio, que não tem registro sobre ele. Cláudio I. Leitora, por favor. Cláudio I, 41 a 54 era comum, é mencionado 2 vezes no livro de Atos. Conforme predito pelo profeta cristão Ágabo, uma grande fome, que ocorreu por volta de 46 era comum, veio sobre toda a terra habitada, no tempo de Cláudio. Além disso, em 49 era comum, ou no começo de 50 era comum, Cláudio ordenou que todos os judeus deixassem Roma.
Um decreto que fez com que Áquila e Príscila se mudassem para Corinto, onde conheceram o apóstolo Paulo. Na Bíblia, quando foi mencionado o nome Cláudio I, relacionado com qual acontecimento? Irmão Nilson. O profeta Ágabo, quando houve uma grande fome, ele profetizou isso, então por volta de 46 da Era Comum, ou depois de Cristo no caso, né? Então observando aí que ele existiu realmente, é real, assim como a Bíblia realmente havia citado. Obrigado. Por último, Nero, por favor. Nero, 54 a 68 Era Comum, foi o César a quem Paulo apelou. Dizem que esse imperador mais tarde culpou os cristãos pelo incêndio que destruiu boa parte de Roma por volta de 64 Era Comum. Pouco depois disso, em cerca de 65 Era Comum, o apóstolo Paulo foi preso pela segunda vez em Roma e executado. Obrigado. Então, César Nero, que participação teve com o apóstolo Paulo? Que relacionamento, que acontecimento? Irmã Simone. Então, Nero foi o César a quem Paulo apelou, né? Diz que esse imperador mais tarde culpou os cristãos pelo incêndio que houve em Roma por volta de 64 Era Comum. E depois disso também, cerca de 65, o apóstolo Paulo foi preso pela segunda vez em Roma e executado por Nero. Obrigado. Então, dessa forma, a pregação no primeiro século desenrolou durante o reinado desses César, né? Não é verdade? E teve algumas influências, alguns acontecimentos. Agora vamos voltar para o parágrafo 12, leitura, por favor. Lembre-se de que os líderes religiosos haviam feito uma acusação similar contra Jesus. Eles disseram a Pilatos: encontramos este homem subvertendo a nossa nação e dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei. Pilatos, possivelmente temendo que o imperador pudesse concluir que ele tolerava alta traição, condenou Jesus à morte. Da mesma forma, as acusações contra os cristãos em Tessalônica poderiam ter tido sérias consequências. Uma obra de referência menciona: não é exagero dizer que os cristãos estavam em grande perigo por causa dessa acusação, pois a mera insinuação de traição contra os imperadores quase sempre era fatal para o acusado. Será que esse odioso ataque alcançaria seu objetivo? Muito obrigado, irmão Otávio, pela sua excelente leitura. Pergunta do parágrafo 12. O que mostra que as acusações contra os cristãos em Tessalônica poderiam ter tido sérias consequências? Irmã Luciene, por favor. Porque as mesmas acusações Jesus Cristo passou, né? Jesus foi acusado pelos líderes religiosos. E Pilatos, com medo, né, que o imperador pudesse concluir que ele tolerava alta traição, condenou Jesus à morte. E os cristãos lá em Tessalônica também poderiam ter passado por essa mesma consequência. Muito obrigado. Irmã Janete. Ainda uma obra de referência menciona que não era exagero, né, que os cristãos estavam em grande perigo por causa dessa acusação, pois a mera insinuação de traição contra os imperadores quase sempre era fatal para o acusado. Muito obrigado. Assim, os judeus opositores poderiam usar como referência outro decreto. Qualquer um outro. Por que escolheu exatamente esse decreto de César? O que irmãos acham? Que fim eles esperavam acontecer com o apóstolo Paulo e seus irmãos?
Irmã Lerce. Esperavam que eles fossem mortos, assim como Jesus Cristo foi. Exatamente. Não tinha fundamento, acusação falsa, mas os judeus usaram essa artimanha, desejando a morte do apóstolo Paulo e seus irmãos. Então, será que eles vão ser executados? Vamos aguardar o estudo de semana que vem. Agradeço os comentários dos irmãos. Muito obrigado, irmão Canada, pela consideração que foi feita com a congregação. Estamos chegando então ao fim de nossa reunião de meio de semana e certamente tiramos boas e valiosas lições, não concorda? Vamos tentar relembrar alguns pontos altos que observamos aqui. Hoje vimos que Jeová é razoável com os seus servos, ou seja, Jeová sabe o que podemos fazer e não é exigente demais conosco. Vimos que devemos imitar o seu exemplo, começando lá em nossa casa, com nossa família, em especial aqueles que são casados, com seu cônjuge, sendo razoável no que espera de seu marido ou de sua esposa. A propósito, tivemos uma consideração para usarmos textos da Bíblia reforçando o papel amoroso de um bom marido. Fomos incentivados a usar de casa em casa. Mas é claro que para conseguirmos ensinar eficazmente, queremos aplicar esses princípios em nossa casa propriamente dito. Também nós assistimos boas sugestões para falarmos sobre as boas novas com as pessoas. Vimos que isso pode ser no primeiro encontro, que no caso nós tivemos aqui no testemunho feito nas ruas. Também observamos a importância de cultivarmos o interesse ou voltarmos à casa da pessoa, porque hoje o testemunho ou cultivando o interesse era de casa em casa. Então, quando fazemos revisitas, focando também em iniciar estudos bíblicos, e vimos como usar o vídeo introdutório do livro Seja Feliz para preparar a mente da pessoa para tirar bastante proveito da consideração que queremos fazer. E também nós observamos que se vamos ser razoáveis com outras pessoas, primeiro precisamos ser razoáveis conosco mesmo. Lembra-se da consideração? Precisamos reconhecer nossos limites e precisamos nos adaptar aos nossos limites, para que possamos manter a alegria enquanto trabalhamos para Jeová. A pergunta é: você se cobra demais? Às vezes, nós temos a tendência de fazer isso conosco, mas Jeová não cobra demais a nós. Como vimos, Jeová é razoável. E Ele espera, então, que sejamos razoáveis conosco mesmo, sabendo o nosso potencial, ou levando em conta as nossas circunstâncias atuais e sentindo alegria naquilo que podemos fazer neste momento. Mas é claro que podemos estabelecer bons alvos para o futuro. E certamente quando os atingirmos, nós vamos ter mais alegria ainda. E agora na próxima reunião, na próxima semana. Bem, nós gostaríamos de destacar alguns pontos que nós vamos observar. Por exemplo, nós vamos notar por que é importante confiar nas promessas de Jeová. E também vamos observar como podemos usar nosso tempo, energia e recursos financeiros para apoiar a organização de Jeová. Então convidamos você, irmão e irmã, ou amigo e amiga que está conosco nessa reunião, aqui na próxima semana se junte a nós para continuarmos esse treinamento que Jeová nos dá na reunião de meio de semana. Agora,
Vamos encerrar agradecendo sua presença, sua atenção. Ficamos felizes de observá-lo aqui mais uma vez na casa de Jeová. Fique em pé, por favor, e vamos cantar juntos o cântico de encerramento, que é o cântico de número 55. Na sequência, nós vamos ouvir a oração final, que será feita por nosso irmão João Davi. O cântico 55 baseia-se em Mateus 10, 28. E veja: nada temam, meus amados. Vamos cantar.